tranquilão, feliz da vida. Já o Fluminense estreou fora de casa, já tem derrota, né, na conta, mas joga, né, no Maracanã. Enfim, queria a primeira análise de vocês aí desses dois times que apostam muito nas categorias de base, né, em jogadores muito jovens. Lofredo? O Fluminense muito mais, porque não tem como fazer de outro modo. Aí você contrata um ou outro jogador mais veterano para dar uma estrutura para esses jogadores que sobem. O Fluminense, por exemplo, tem jogador de 17 anos, que estreou com 16, que é o caso do Miguel. Jogadores de potencial na categoria de base e que precisam de uma sustentação. Essa sustentação pode ser dada pelo Fred, pelo Nenê. Vamos ver como é que o Nenê também retoma aí. O Nenê vinha muito bem na temporada, inclusive no retorno do Campeonato Carioca não foi tão bem, mas também não foi mal, mas não se apresentou de uma maneira que se espera para um jogador que resolva as partidas do Fluminense, que guie os jogadores jovens. A mesma coisa o Fred. O Fred, a gente sabe também que está voltando de um tempo parado, muito tempo parado, e aí não consegue dar o seu melhor. E para a posição dele hoje em dia, se ele for ficar parado ali na frente, esses meninos vão ter que fazer chegar muita bola para que ele finalize. Então o Fluminense está tentando buscar uma mescla entre jogadores experientes e jogadores jovens para ver que resultado que isso pode dar no campeonato. Não acho que vai ser nem campeão e acho que dificilmente brigará por Libertadores, mas pode fazer uma temporada segura. Já o Palmeiras é diferente. O Palmeiras entra, no meu entender, para tentar escapar da turma que vai ficar ali brigando por Libertadores e incomodar os que brigariam por título. Precisa jogar mais futebol. Contra o Corinthians, nos 3 jogos, demonstrou que tem um futebol do nível do Corinthians, que eu já vejo ali bem abaixo, mais abaixo do que o Palmeiras na competição. E o Palmeiras tem um elenco muito melhor. Então tem que jogar mais futebol se quiser pleitear alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que tem, óbvio, Brizola, muito mais jogadores experientes do que o Fluminense, mas os dois meninos, né, o Gabriel e o Patrick de Paula, estão, assim, numa fase primorosa. Sim, e era um desejo do torcedor também dos últimos anos, né? O Palmeiras acabou sempre contratando muita gente, alguns atletas da base nunca tiveram tantas possibilidades. O Arthur é o caso mais emblemático, né? Que hoje está no Bragantino e foi eleito o craque do Paulistão. Ele foi embora e jogou muito bem no Bahia, enquanto o Palmeiras acabou ficando sem opções. Nem tem um jogador como o Arthur até hoje no elenco para fazer o que ele faz, né? Ainda mais quando perde o Dudu e o Gabriel Veron ainda está se recuperando. Mas é um Palmeiras levíssimo, né? O Palmeiras tirou um caminhão das costas. Esse título tinha um peso diferente, ao meu ver, para o Corinthians, pro Palmeiras em relação ao Corinthians, porque o Palmeiras também carregava o fantasma de 2018, quando perdeu o Paulistão em casa para o Corinthians, com o estádio cheio. Então, o peso é muito grande que o Corinthians tirou das costas, vai jogar leve e ainda tem a possibilidade de preservar atletas, porque tem esse elenco, como o Lofredo falou, muito completo, muito recheado, né? Então o Palmeiras, é difícil até prever a escalação, a gente sabe que o Felipe Melo não vai, deve ficar descansando aí por pelo menos 4 jogos, né? Até porque por causa desse elenco recheado, o Palmeiras pôde fazer toda uma preparação de tirar o Felipe Melo do primeiro jogo da decisão contra o Corinthians na quarta-feira passada, para que ele pudesse recuperar, né, na segurança de colocar o Luan no time para formar a zaga com o Gustavo Gomes, que foi a zaga inclusive campeã brasileira em 2018. Então você vê que essa diferença de elenco também deve ajudar muito o Palmeiras, que vai disputar 3 competições, tem o luxo de preservar o Everton também, que não vai enfrentar o Fluminense, porque tem o Jailson no banco de reservas, e ainda tem, além de ter um elenco, de ter orçamento, de ter caixa para contratar jogadores, tem uma categoria de base que se notabilizou por conquistar muitas coisas nos últimos anos, algo que não acontecia no passado, e que começa a fornecer atletas interessantíssimos, como o Gabriel Menino, que pro meu gosto, acho excelente a forma como joga, a mobilidade, o Patrick, que parece um veterano, e ainda tem outras opções ali que podem aparecer. Então, enfim, um Palmeiras bem completo. A gente, inclusive, preparou uma ilustração aqui para vocês, inclusive, darem uma comparada entre a base do Palmeiras, os destaques e também os meninos do Fluminense. Vamos começar então com os do Palmeiras. Aposta na juventude aí, os jogadores da base que ganham destaque. O Patrick de Paula, meio campo, 20 anos, 12 jogos, quase 800 minutos jogados, 1 gol, estreou agora em 2020, nunca foi convocado para a seleção sub-20. O Gabriel Menino, 19 anos, 13 jogos, pouco mais de 800 minutos jogados. Nenhum gol marcado, estreia em 2020, 6 jogos pela seleção brasileira
Sub-20. Estão aí, então, os dois destaques da juventude do Palmeiras. Vamos já colocar a nossa arte do Fluminense? Aí, destaques para Evanilson e Marcos Paulo. Evanilson, atacante, 20 anos, 16 jogos, 1.075 minutos jogados, 6 gols. Estreou em 2018, nunca foi convocado para a seleção Sub-20. O Marcos Paulo também atacante, de 19 anos, 17 jogos, 1.074 minutos jogados, bem, né, quase a mesma coisa. 5 gols marcados, estreou no ano passado e tem 5 jogos pela seleção de Portugal Sub-20. Então aí, os destaques da base das duas equipes. Alguma consideração sobre os meninos ainda ou a gente pode tocar para os times que entram em campo hoje? Não, só queria dizer que na categoria de base, né, o Gabriel Menino era visto como um jogador acima do Patrick de Paula, porque ou pelo menos era mais visto do que o Patrick de Paula. O Patrick de Paula surgiu rapidamente, por isso não teve tantas participações assim em seleção de base, né? E o Marcos Paulo, como você disse, é seleção de Portugal. Ou seja, não que ele está habilitado ainda para ser da seleção brasileira, né? Sim. Mas já tinha gente de olho lá de fora, bem antes da gente perceber aqui que se tratava de um jogador de categoria profissional para defender a seleção de base nacional. Muito bem, vamos aos campinhos então. Vamos começar com o campinho de quem? Fluminense, que é o mandante? Vamos para o Fluminense então. Time de Odair Hellmann com Muriel no gol. Igor, Julião, Nino. Olha o Lucas Claro aí aproveitando a oportunidade na zaga. Egídio. Dodi, Iago e Michel Araújo. Lá na frente, Nenê, Evanilson e Fred, com a possibilidade aí de ser titular da equipe do Fluminense, que busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Perdeu a primeira partida para o Grêmio na estreia. Vamos ao time do Luxemburgo. Como o Brizola destacou, pode se dar o luxo aí de preservar algumas peças, recuperar outras. Jailson, portanto, no gol. Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Patrick de Paula, Gabriel Menino, aí Ramires ou o Bruno Henrique. Zé Rafael ou Rony, William e Luiz Adriano, Felipe Brizola. Essas possibilidades não vão alterar muito a forma do time jogar em relação ao que a gente viu nas finais contra o Corinthians. O Ramires não vem fazendo partidas brilhantes, o Luxemburgo tem apostado nele, mas o Bruno Henrique é um jogador, e isso mostra até o peso desses atletas da base, né, do Palmeiras. Eles tomaram uma vaga de jogadores muito consolidados. O Bruno Henrique, dá pra dizer tranquilamente que é um dos principais atletas dessa geração, dessa nova passagem, dessa transformação do Palmeiras para um time dominante que sempre chega forte nos campeonatos. Pensando ainda na zaga, a entrada do Luan muda muito pouco a qualidade. Não que o Felipe Melo não faça diferença, pelo contrário, é um super jogador, tem a questão da liderança, mas é super entrosado com o Gustavo Gomes, entra numa zaga encaixada, e o Jailson é um goleiro que tem gabarito para ser titular em outras equipes do Brasil. Então, o Palmeiras segue muito forte, mesmo que preserve alguns jogadores. Ô, Lofredo, e o Fred aí como titular? Você acha que ele tá pronto para... O Fluminense precisa do Fred, da experiência dele em campo desde o início, mesmo ele voltando recentemente de uma questão no olho, né? Uma cirurgia no olho. Você tem destacado aqui que o Fred está longe da forma ideal, enfim, o que você acha? Então, está longe da forma ideal e eu não sei exatamente se vai chegar à forma ideal, né? Porque o Fred não é o Fred multicampeão pelo Fluminense, né? É um jogador já veterano. Não sei se ele vai ter muita mobilidade, se ele vai ter que ficar ali dentro da área, esperando quando ele sai da área, quando estava em altíssimo nível, já não era a principal característica dele, essa movimentação. Então o Fluminense vai ter que criar para que ele finalize. Acho que ele pode acrescentar com experiência para os jogadores mais jovens, mas vai ter que ter uma produtividade para que ele dê resultado em gols. Quero ver também, exatamente dentro desse campinho, o posicionamento do Nenê. O Fluminense vai colocar o Nenê como um jogador de criação, podendo trabalhar por todos os setores do campo, e aí o Evanilson como um segundo atacante ao lado do Fred, ou se vai abrir realmente dois jogadores pelo lado para tentar fazer essa bola chegar ao centroavante. O Fluminense com o Fred ainda é algo a se observar, com o Fred de titular. Ainda é algo que a gente não tem muitos subsídios para poder avaliar, e vamos começar a partir de hoje contra o Palmeiras. Uma pedreira para o Fluminense, hein? O Fluminense não tem vida fácil
no início do Campeonato Brasileiro, não. Pois é, uma sequência bem complicada, realmente. Bom, vamos lá, vamos para outra partida de hoje, 8h30 da noite. Atlético Goianiense, Flamengo. Ih, isso aqui vai render papo, viu? No Flamengo, o time quer a primeira vitória depois da derrota para o Atlético